Oi, tia. Olá. Oi, de novo. Ei, Mirela, Júlia, Oi, tia. Rafael. Oi. Oi, tia Dulce. Olá. Oi, tia Dulce. Ei. Oi, tia Dulce. Ei, pessoal. Oi, tia Dulce. Todo mundo tá conseguindo me ver? Sim. Ok. Sim, eu tô. Sim. Tia, espera um pouco que eu vou pegar água aqui pra mim. Ficar assim. Tudo bem. Deixa eu te anunciar anotando quem tá aqui, né? Oi, tia. Igone, não tô conseguindo te escutar, não, filho. Quem é esse? Tá, Júlia. Cheguei só agora, mas cheguei. Ah, nós acabamos de chegar também. Ei, tia. Oi. Marissa. Deixa eu te anotar quem já está na aula aqui. Esse é o quarto ano B, é uma aula de geografia. Hoje é dia 15/5/2020. Vamos lá. Nós já temos aqui Mirela, também o Yuri, Bernardo, Rigoni, né? Davi, Júlia, Maria, Mariana, Pedro Afonso, Noemi, Marissa, Rafael, Caleb, Lara, Giulia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 crianças. Vamos aguardar para ver se mais alguém vai entrar, ou então a tia Dulce já vai começar. Ó, livro de geografia aí, pessoal. Qual página, tia? Nós vamos conversar sobre a página 143. R$ 163 ou 150? 43. 143, pessoal. Tia, a gente vai usar marcador? Sim, marca texto, pode pegar. Ó a Clara aí, deixa eu te Dulce anotar o nome da Clara. Maria Eduarda apareceu na minha aula. Oi, tia. Ei, Maria Eduarda.
Senti sua falta na aula de português. Ah, tia, é que eu não pude ir porque eu tava na roça. Ah, não tem problema não, mas agora você está aqui, né? Vamos lá, livro de geografia, página 143. Lembrando que essa aula é gravada, tá, pessoal? Então aí quem está desligando, ligando o microfone toda hora, quem está fazendo caretas aí, ó, essa aula está sendo gravada, tá? Vamos dar início? Na aula passada, nós conversamos sobre o início do capítulo 4, não foi, pessoal? Nós conversamos sobre vários assuntos. Vamos abrir o nosso livro aí, na página 143. Só tia Dulce colocar o livro aqui. Cento e quarenta e três. Para ir além. Quem quiser colocar a data de hoje aí na página, tá? Vou pedir a Mirella para começar fazendo a leitura aí para a tia Dulce. Tia, que dia é hoje? Eu trocar de livro, tia. Eu tava com livro de português. Página 143. Tia, que dia é hoje? Hoje é dia 15, Noemi. 15/5. Aqui. Vamos lá. Você sabia que além de Brasília, o Brasil já teve outras 2 capitais? Que tal conhecer melhor cada uma delas a seguir? Isso aí, pode ler. A cidade de Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil no período de 1549 a 1763. Muito bem. Marca esse aí que a nossa amiga Mirella acabou de ler. De Salvador até 1763. E eu já ia marcar por achar importante mesmo. Ele foi de lápis, caso você não pedisse. Tia, de onde que você tá travando? Eu não entendi. De Salvador. De Salvador. Aqui, ó. Até 1763. Pode continuar, Mirella. A escolha dessa cidade se deu devido à sua posição estratégica, por ser próxima do litoral, ela favorecia a circulação de mercadorias exploradas, como o pau-brasil e a cana-de-açúcar, que eram enviadas
do Brasil para Portugal. Ok, vamos entender um pouquinho por que que Salvador, foi a primeira capital do Brasil. E para entender isso, nós vamos voltar lá na aula passada. Olha só, na aula passada, nós conversamos aqui sobre o território brasileiro, como que mudou, né? Como que ele cresceu com o tempo. E lá no início da explicação que a tia Dulce deu semana passada aqui, nós conversamos que, a princípio, esse território era dos indígenas. Mas quando os portugueses chegaram aqui, descobriram o Brasil, eles não levaram em consideração a divisão que já era feita pelos povos indígenas. Eles dividiram do jeito deles, que foi as capitanias hereditárias. Quem sabe me dizer o que era capitanias hereditárias? Fala, Maria Eduarda. Capitanias hereditárias. Por que está branco? Olha só, as capitanias hereditárias foi uma divisão, né, que foi feita de faixas de terra e elas foram destinadas, deixadas, né, para quem iria tomar conta. Os donatários, né, que eram as pessoas responsáveis por cada faixa de terra. Só que não deu muito certo as capitanias hereditárias. Vocês lembram disso? Que não deu muito certo? Por quê? Vou explicar por que não deu muito certo. Aqueles que recebiam a capitania hereditária eram chamados de donatários. Só, pessoal, que muitos donatários não tiveram sucesso. O que eles tinham que fazer era essa faixa de terra contribuir de alguma forma para Portugal, né? Tinha que mandar alguma coisa daqui para lá, mandar ouro, exportar alguma coisa daqui para lá. Só que não deu muito certo, Muitos donatários não tiveram sucesso com suas capitanias. Alguns por falta de recurso para investir, outros devido aos frequentes ataques indígenas, porque os indígenas não aceitavam. E também a grande distância de Portugal e as amplas extensões de terra para administrar e a falta de experiência. Eles não tinham experiência em como administrar a terra. Então, essa terra não estava produzindo. O que aconteceu? Nós já conversamos na aula passada. Quem sabe me dizer o que aconteceu? Eu acho que a Espanha e Portugal assinaram um acordo lá. Mas por que, Rafael, que eles assinaram esse acordo? O que aconteceu? Porque estava dando muito ataque. Muito bem lembrado. Na aula passada, quem prestou atenção igual o Rafael vai lembrar. Quando, Portugal chegou aqui, existia uma divisão do território com uma linha imaginária. Quem lembra o nome da linha? Libera aí, Eu sei. Fala, Rafael. Linha de Tordesilhas? Isso. Só que essa linha não estava sendo respeitada, né, Rafael? Um estava invadindo o espaço do outro. Então, esse negócio de capitania hereditária não deu certo. Como não deu certo, não foi um sucesso, o que aconteceu? Eles assinaram um acordo, que é o Acordo de Madrid, né? Um Tratado de Madrid, na qual Portugal era quem mandava agora no Brasil. Quando Portugal tomou posse por completo do Brasil, era ele que mandava aqui, ele mandou um governador geral, ele tinha um governador geral chamado Tomé de Souza. E quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi determinar que Salvador seria a primeira capital do Brasil. Foi ele que determinou isso. Foi Tomé de Souza, o primeiro governador geral, né? E ele determinou isso, mas seguindo ordens lá do governo de Portugal, tá, pessoal? E por que ele escolheu Salvador? Porque Salvador era bonito? Não foi por isso, não. Por causa disso aqui, das grandes navegações. Naquela época, né, como a minha amiga Mirella leu aí, existia uma circulação de mercadorias que estavam sendo exploradas aqui no Brasil,
que era a cana-de-açúcar e o pau-brasil. Então, como ali, ó, tem a parte marinha, aí, ó, no nosso livro fala isso. A escolha da cidade é devido à sua posição estratégica, por ser próxima do litoral. Então, era fácil o navio chegar ali para acontecer essa exploração da cana-de-açúcar e do pau-brasil. Tá, continua fazendo a leitura aí para mim. Deixa eu ver, Rigoni. Vai, Maressa. A cidade de Rio de Janeiro. De 1763 a 1960, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do Brasil. Isso, marca essa primeira frase que a Maressa acabou de ler. De 1763 a 1960, o Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil. Marca aí, hein? Pode continuar, Maressa. A escolha dessa cidade como segunda capital ocorreu em razão da queda da produção açucareira na região de que hoje corresponde ao Nordeste e do início da exploração de ouro e metais preciosos na região que hoje corresponde ao Sudeste. Como essa cidade encontrava-se nessa região e próxima ao mar, também foi escolhida para ser capital. Ah, e olha só, mais uma vez, seguindo os interesses, né, de Portugal, mais uma vez vai acontecer uma exploração. E quem vai se beneficiar com essa história? Portugal. Portugal, em todo momento, ele já escolhe esse governador geral aí, porque ele precisava ter um retorno aqui do Brasil, um retorno financeiro, ele precisava receber algum bem daqui. Então, primeiro ele explorou lá em cima, né, perto de Salvador ali, explorou a cana-de-açúcar e o pau-brasil, e depois ele faz uma transferência da capital lá de Salvador para o Rio de Janeiro. Ah, porque o Rio de Janeiro era mais bonito? Nada disso. O Rio de Janeiro também tinha litoral, só que dessa vez eles não estavam mais explorando cana-de-açúcar, não, né? Como a Maressa leu aí, ó, aconteceu uma queda na produção da cana-de-açúcar e eles começaram a explorar outras coisas, metais preciosos, como ouro, né, Maressa? E outros metais preciosos. E aí, onde que estava sendo encontrado esses metais preciosos? Ali em Minas Gerais, né? E como o Rio de Janeiro fica ali, a região que corresponde ao Sudeste, ficava próximo e tinha mar, eles acabaram transferindo a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, porque tinha mar próximo, né? Tinha litoral próximo, então dava para ir de navio até lá, e era próximo de Minas Gerais. Não era a mesma coisa que Salvador. Pensa, sair lá de Salvador para chegar aqui em Minas Gerais. Então, era melhor transferir para o Rio de Janeiro. Então, essas duas cidades também já foram capital do Brasil. Alguém já sabia dessa informação? Eu já. Quando eu perguntar lá na sala, qual foi a primeira capital do Brasil? Tia. Qual foi a primeira capital do Brasil? Salvador. 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 E Salvador foi escolhido como primeira capital por quê, Davi? Porque lá tinha a navegação, lá os barcos, que era enviado esqueci o nome, é do Brasil para Portugal, alguma coisa assim. Alguém quer falar? Que eu perguntei para o Davi? Fala, Mariana. A escolha dessa cidade se deu devido à sua posição estratégica. Ah, tá. Devido à posição estratégica que está relacionado ao litoral ali, né? O que estava sendo explorado? O que estava sendo explorado lá em Salvador? Quem sabe? Tia, Fala, Maria. eu falar. Tá sendo explorado o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Pau-brasil e cana-de-açúcar. Vai, pessoal. Júlia saiu da aula?
Não sei. Olha, tia Dulce está anotando quem sai. Ah, não, a Júlia está aqui em cima. A Júlia está aqui. Alguém saiu. Espera que depois a tia Dulce vai fazer a chamadinha no final, tá? Vamos minha lá. bateria tá acabando. Fala, meu amigo Yuri. Ô tia, tem uma tia que mora em Minas Gerais. Uma Ah, tia ou legal. Isso aí, quando você for lá, você já vai poder falar para ela que o Rio de Janeiro foi a segunda capital do Brasil, porque eles estavam explorando os metais preciosos lá de Minas Gerais. Dessa região ali, né? Próximo de Minas. Vou ver aqui para Linhares. Dulce, se você Página puder, 144 do livro. era rapidinho. Tia, tá bugando muito, eu vou ter que sair da reunião, mas já Tá aí, volto. bom, não tem problema não. Página 144. Vamos lá? Clara, faz a leitura da página 144 para a tia Dulce. Pode falar, Maria. Tia, se eu não me engano, Ouro Preto fica em Minas Gerais. Então, sabe aqueles pingentinhos que eu trouxe aquela vez que eu fui viajar? Eu trouxe uma Eu lembro disso. negócio de Minas Gerais. Muito bem, vamos dar continuidade. Vai, Clara. As fronteiras entre países, as divisas dos estados e os limites dos municípios foram extensamente alterados no passado. Na atualidade, isso continua ocorrendo, pois as necessidades sociais, econômicas e políticas das populações continuam mudando ao longo do tempo. Isso aí. O que a Clara está querendo dizer com essa leitura? O que nós podemos compreender? Que, ó, lá no início do livro, foi possível observar que o território brasileiro, ele mudou muito com o passar do tempo, não é verdade? Ele era pequenininho, foi crescendo, não foi isso? E vários fatores contribuíram para esse crescimento. E a Clara acabou de ler que isso ainda continua acontecendo. Ainda tem alguns lugares que os territórios ainda estão crescendo. Nós vamos entender um pouquinho melhor no segundo parágrafo. Vai, Rigoni. Nos últimos anos, certo? Que quase não dá pra perceber. Sim, vamos, tem que acompanhar. Nos últimos anos, diversos grupos de pessoas vêm mostrando o desejo de criar novos estados e territórios federais no Brasil. Entre os principais motivos defendidos para essa mudança, não a existência de uma atividade econômica importante no lugar, a grande extensão territorial do estado de origem, a pouca importância dada por parte da administração do estado de origem e do aumento da população. Bom, nós vamos marcar todo esse parágrafo aí que o Rigoni acabou de ler. Então, nos últimos anos, diversos grupos, né, vêm mostrando aí uma necessidade de criar novos estados, novos territórios federais no Brasil. Já pensou criar um novo estado no nosso Brasil? Segundo parágrafo inteiro, né, tia? Oi, Yuri. Oi. Fala, Yuri. Segundo parágrafo inteiro, para mostrar. Olha, pessoal, tem que prestar atenção quando a tia Dulce está falando, hein? A tia Dulce está observando aqui que tem um monte de aluno fazendo um monte de outras coisas, aí fica perdido na hora de marcar, tá? A tia Dulce pediu para marcar todo o segundo parágrafo. Marca aí, todo o segundo parágrafo. E a tia Dulce vai voltar para a explicação. Olha só, como eu já estava dizendo. Então, ainda existe pessoas, né, que vem mostrando assim, um desejo de criar assim, novos estados. Por quê? Porque existem vários motivos, ó, mudanças, a existência de uma atividade econômica importante no lugar, grandes extensões territoriais do estado de origem, pouca importância dada para a administração do estado. Ah, então, nossa, Linhares tem um território enorme, mas ninguém está investindo. Um exemplo, tá, pessoal? Tia Dulce não está falando que isso acontece, não. Tia Dulce está dando um exemplo. Vamos criar uma nova cidade aqui?
Vamos trazer mais indústrias? E aí as pessoas vão criando novas atividades econômicas, vão dando mais importância, né? Que já que a administração atual não está dando, e aí surge uma nova cidade. Yuri, você está acompanhando? Que eu estou vendo que você está desligando e ligando o microfone toda hora. Tia Dulce consegue ver isso aqui, tá, pessoal? Sem querer. Ah, parecia que você estava com o dedo na tela, não sei. Então, vamos lá. Então, ainda existe pessoas tentando criar novos estados, criar novas cidades, tá bom? E nós vamos ver agora aí no mapa, lê aí, Maria Eduarda, para que mudanças, ó. Para que mudanças no mapa político do Brasil realmente aconteçam, é necessário que leis federais sejam aprovadas, autorizando-as. Ah, autorizando-as. Então, não é assim de qualquer jeito não, tá, pessoal? Não é assim, ó, junta Caleb, Maria Eduarda e Rigoni e fala assim, bora fazer um novo estado? Que tal a gente inventar um novo estado? Não é assim, não. Não é de uma hora para outra e de qualquer jeito, não, tá? Tem que seguir leis, tem que ser aprovado. Não é de qualquer jeito que surge um novo estado, não. Ah, Mirella, eu vou inventar uma nova cidade. Eu quero uma cidade com o meu nome, vou inventar uma nova cidade. Não é assim. Tem que ter a aprovação para surgir um novo estado, uma nova cidade, tá bom? Mas tem muita gente ainda brigando, querendo novas cidades e novos estados. Vamos ver. Vai, Maria Eduarda, observe. Cadê Maria? Observe seguir o mapa de 2012 com as propostas para a criação de novos estados. Então, essa aí, pessoal, é um mapa de 2012. Então, nesses locais aí, tinha debate com proposta para a criação de novos estados. Olha aí, ó, aonde está pintadinho, tá vendo? E logo aqui na legenda tem o nome dos lugares, ó. Tem alguma proposta para o nosso estado? Não. Não, não tem nada pintado aqui, ó. Não tem proposta de novo estado aqui para o estado do Espírito Santo. Vamos lá, hein? Vamos lá, Caleb, lê aí. O mapa do Brasil pode mudar. Existem cerca de 30 propostas de subdivisão dos estados brasileiros. Algumas delas estão em tramitação no Congresso Nacional. As motivações variam de demandas por uma maior presença do poder público em zonas afastadas das capitais, até a acomodação de forças políticas regionais e desempenho econômico determinadas localidades. Opa, aqui. Ah, então olha só. Tem uma localidade que fica muito afastada lá da capital e quase não está tendo investimento. Aí as pessoas começam a sondar, né? Começam a planejar que essa zona, que esse espaço vire um novo estado, já que o atual governo, o governador, não está investindo porque fica muito distante. Vamos lá, dá continuidade aí, Clara. A pintura lá estava fresca. Tia, você tirou do negócio. Deixa eu voltar. De acordo com a Constituição, para que um novo Estado ou território federal seja criado, é preciso da aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito
e do Congresso Nacional. O caso paraense está longe de ser único. Atualmente existem cerca de 30 propostas para a criação de novas unidades na Federação Brasileira. 30 propostas de novos estados, hein, pessoal? 30. Vai, Clara. Entre as regiões do Brasil. Entre as regiões do Brasil, só a região sul do país não tem, até o momento, propostas de criação de novos estados e territórios federais. Muito bem. Agora é com você. Localize no mapa anterior a unidade federativa onde você mora. Nela, existe alguma proposta em debate sobre a criação de novos estados? Não. Então, vamos escrever aí. Não. Não. Número 1 é só colocar não. Colocaram? Número 2. Cite um exemplo de proposta de criação de um novo estado nas seguintes unidades da federação. Então, vamos lá. Pará. Ele está querendo que cite exemplos de proposta de criação de um estado nas seguintes unidades de federação. Tia, no Pará e o Tapajós. Tapajós. Fala, Rafael. Tapajós. Tapajós? Carajás, tia. É os dois. Muito bem. Quem falou aí? Foi Maressa? Tia, mas é para botar os dois? É para colocar os dois, Rafa. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem os dois. Tá vendo, Rafael? Verde claro e verde escuro. Verde claro e verde escuro. Ó a resposta aqui, ó. Primeiro aí, ó. Pará vai ser... Tapajós e Carajás. Anotou, Davi? Nós estamos fazendo atividade 2, o primeiro quadradinho aí, tá? Tia, mas por que Carajás? Qual é o nome? Eu, hein? Vamos lá. Deve ter alguma coisa relacionada com a localização deles, né? Alguma aldeia, alguma coisa do tipo. Deixa eu tentar voltar aqui. Estava relacionada com alguma coisa com a região, Yuri. Próximo, Amazonas. Vamos ver lá no Amazonas. Tem alguma? Tem, tia. Solimões. Juruá. Negro. Que é Juruá, Solimões e Rio Negro. Rio Negro e Solimões. Rio Negro. Ele pode ir anotando aí. Yuri, é o nome de um local, Carajá, tá? Deve ter relacionado com alguma aldeia indígena, tá? Tia Dulce não sabe certo. Posso pesquisar para te responder. Só um minuto, Noemi. Tia Dulce está respondendo o Yuri. Tá, Yuri? Fala, Noemi. Essa cor do Amazonas é meio que um azul bem claro ou é um cinza? De que você tá falando, Noemi? É um cinza. É Juruá, ficou aí, Solimões ou Rio Negro, né? Ô, tia, Juruá tem duas cores. Na verdade. Tem uma meio marrom e uma cinza. Mas é a primeira, é a cinza, tá? Tá. Então, ficou esse aqui e esses dois aqui. Anota aí. Tia, tem que ser Juruá, Rio Negro. Solimões. Tá. Rio Negro.
Amapá, tem algum no Amapá? Vamos olhar. Eu acho que é Maranhão. Maranhão do Sul. Maranhão do Sul, tia. Amapá aqui, ó. Oiapoque. Alguém já falou aí, ó. Eu, tia. Oiapoque. Isso aí, muito bem. Anota aí. É qual, tia? Eu não ouvi. O vermelho aqui, ó. Sim, Na eu frente sei. do nome. Amapá. Oiapoque, nós vamos escrever. Ah, tá, do território federal, né? Embaixo, vermelhinho. Isso. Ah, tá. Oiapoque, tia? É, tá aí no seu livro, na legenda. Oiapoque. E o último, Piauí. Jurgueia. que é o amarelinho aí, né? Burgueia. Ok. O mais escuro, assim, mais ou menos. Tia, todas as postas a gente tirou da legenda. Sim, é esse aqui, ó. Anota aí, na frente de Piauí. Vou escolher um aluno para ler as respostas, tá? Vamos lá. Lara, lê aí como que ficou para a tia Dulce as respostas. Pará. Tapajós e Corajás. Carajás. Amazonas. Solimões, Rio Negro e Juruá. Amapá. Oiapoque. Piauí. Burgueira. Isso. Virando a página 146. Vamos lá. Página 146. Vamos escutar aí a Mariana fazendo a leitura. Vai, Mariana. Pode começar. As grandes regiões. Como já visto, o Brasil é um país muito grande e por isso é possível encontrar nele muitas diferenças naturais, econômicas e sociais. Para compreender melhor esse enorme espaço territorial, pode-se regionalizá-lo de diversas maneiras. Muito bem. Continua, Davi. Pode eu, tia? Vai, Maria. Maria já leu hoje, né? Vai, Maria Eduarda. Regionalizar um espaço significa dividir uma parte menor, ou seja, em regiões. Essa divisão pode acontecer com base na utilização de determinados critérios, que podem ser de ordem física ou natural, humana ou social, cultural, histórica, econômica, política, etc. A divisão também pode ocorrer com base na combinação de vários desses critérios, agrupando espaços que possuem características comuns. Ah, então olha só. Quando é feita essa divisão aqui, ó. Ah, essa região aqui vai ser região sudeste. Como que é feita essa divisão? Por que que a Bahia também não faz parte do sudeste? Por que que Goiás também não faz parte do sudeste? Porque eles levam em consideração alguns critérios, tá? São espaços que possuem características em comum. Então, as regiões, elas têm alguma característica em comum, tá? Os estados que fazem parte da região norte, os estados têm alguma característica em comum. Seja da vegetação, da cultura, alguma coisa tem em comum, tá? Aqui no Sudeste, então, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais têm alguma coisa em comum. Por isso que estão formando a região Sudeste. Isso a Maria Eduarda acabou de ler, pessoal, aqui. Então, nós vamos marcar todo esse parágrafo que a Maria Eduarda acabou de ler. De regionalizar até comuns, o parágrafo todo.
Davi, você está marcando, Davi? Nós estamos na página 146, tá? Vamos lá. Júlia, você já marcou? Pode dar continuidade, então, aí na leitura. As grandes regiões foram criadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Você as conhece? Observe o mapa a seguir. Então, aí nós temos 3 mapas, tá? Primeiro mapa aí, o Espírito Santo faz parte de qual região? Sudeste. Sudeste. No segundo mapa, o Espírito Santo faz parte de qual região? Leste meridional. Leste meridional. E no terceiro mapa? Leste. Então, Leste. continua aí, Júlia, a leitura. Atualmente, a atual organização, desculpa. Repete aí, Douglas. Eu estava na outra... A atual regionalização do Brasil leva em conta não apenas os aspectos naturais das paisagens brasileiras, mas principalmente o desenvolvimento de atividades econômicas e o crescimento das cidades. Então, eles levam em consideração não somente as paisagens, mas também a economia, o crescimento das cidades, tudo isso. E aí nós temos 3 mapas, né? Ó. Até mesmo as grandes regiões pensadas pelo IBGE mudaram com o tempo. Veja como elas eram em 1945 e em 1960, observando os mapas. Então, olha a mudança aí que aconteceu, né? Bem diferente, né, pessoal? Até o nome das regiões eram diferentes. Vamos fazer, então, a atividade 1 e 2 da página 148. Vamos lá? Ô, tia, 2 na... Página 148. Vamos lá. Atividade 1. Marque um X na alternativa correta. As mudanças políticas administrativas de um território ocorrem em razão da ação do tempo sobre o território, dos elementos naturais como vegetação e hidrografia, dos interesses políticos, econômicos e sociais da população. Só tem uma resposta correta. Então, por que acontecem mudanças políticas e administrativas? Por causa dos elementos da natureza? Por causa da ação do tempo? Ou dos interesses políticos, econômicos e social da população? Quem marcou aí a primeira? Quem marcou a segunda opção? Quem marcou a terceira? Acertou quem marcou a terceira opção, tá, pessoal? A resposta correta é dos interesses políticos, econômicos e sociais da população. Ô, tia, eu não entendi a 2. Nós estamos na 1, tá, Caleb? Nós estamos fazendo junto. Tem que esperar um pouquinho, Caleb. Vamos lá, nós vamos fazer a 2 agora. Fazendo a 2. Pois é, ó, às vezes, vocês ficam fazendo a atividade antes e fica perdido depois quando a tia Dulce pergunta. Nós estamos na 1. O que você marcou na 1, Rigoni? A 3. Vamos lá, continuando. Na 2, nós vamos colocar V para quando for verdadeiro e F para falso. E depois, se tiver alguma aí que for falso, nós vamos reescrever ela da forma correta, tá? Nós só vamos marcar verdadeiro e falso. Reescrever, nós vamos reescrever na próxima aula, pode ser? Ok. Ao longo da história, os territórios passaram por transformações. Isso é verdade? Assim, seu tamanho e sua divisão podem ser alterados? Podem ser alterados? Se isso for verdade, não é para responder, é só para marcar aí no livro. Se isso for verdade, você vai botar V. Se for mentira, você vai colocar F. As mudanças nos territórios podem ser observadas quando se comparam mapas políticos de épocas diferentes. Então, se eu pegar mapas de épocas diferentes, eu consigo ver essa mudança?
A divisão territorial do Brasil sofreu algumas alterações, mas atualmente já está consolidada. Quer dizer assim, ó, não pode mudar mais o território brasileiro. Não pode, não vai mais mudar, nunca mais. E aí, como que ficou a primeira? V. A primeira é verdadeira. A segunda? Verdadeira também. Ai, você me confundiu. Verdadeira. Eu me confundi. Somente a última é falsa. Isso. Ainda pode ocorrer mudanças no território, não é? Ainda pode ocorrer mudanças. É a primeira. Nós vamos reescrever essa questão na próxima aula, tá? Bye, bye. Bom final de semana. Vocês também vão fazer a escrita? Na próxima aula eu quero ler mais, tá bom? Ok, Maria. Fala, Caleb. A 3 a gente vai fazer na próxima aula também? Sim, a 3 é na próxima aula, né? Sim. Tchau, tia Dulce. Tchau.